Bom pessoal, aqui Paulo Ramos mais uma vez para fazer mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero falar de um livro que é bem polêmico e que vai muito de encontro a um pensamento que nós temos hoje. É O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Essa edição aqui de 2018. Reli há pouco tempo, já tinha lido há alguns anos, lá por 2015, se eu não me engano. E essa edição aqui é a última, é a mais recente, vendeu muito. E sobre o que fala esse livro? Esse livro, 80% dele fala sobre a cultura em geral, demonstrada em artigos de revistas e jornais da década de 90, ele foi a publicação original de 96, e fala um pouco de política, porque teve muito reflexo da intelectualidade citada aqui no que veio a se confirmar no final da década de 90, início dos anos 2000, com a chegada de Lula ao poder e essa passagem da social-democracia tucana, que já estava bem sinalizada nessa época aqui, com os primeiros anos de Fernando Henrique, quando foi lançado esse livro, e o lulopetismo, que começou em 2003 e foi até a queda da Dilma em 2016. Quando eu fiz um comentário no meu blog sobre o outro livro dele, que era o último que tinha sido lançado, que era O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, eu comentei numa postagem de um conhecido meu de longa data, amigo de infância, que ele falava sobre o Guilherme Boulos está trilhando o caminho do Lula. Seria nova representatividade esquerda. E eu disse que possivelmente poderia ser, porque ia pegar um estado aparelhado, coisa e tal, e daí teve discordância. Pessoas entraram na conversa, isso foi uma postagem do Facebook, e uma das pessoas que criticava, ela botou o link do livro que eu tinha comentado no blog e tal. E isso é normal. Você pega, até no livro tem um exemplo de um professor que criticou na universidade durante uma aula o autor e o livro em reação a uma pergunta de um dos alunos, e ele simplesmente não tinha lido o livro. E eu também, por ter uma formação mais social-democrata, por ter começado a ler a filosofia política de Descartes, de Rousseau, aquela coisa meio francesa, assim, da preliminar e posterior à Revolução Francesa, eu fiquei meio chocado com algumas ideias da direita, e que não era nada de novo. Isso aqui só circulou em pequenos círculos de direita na época que eu era adolescente. Em 1996 eu tinha 18 anos. Então eu não tive contato com isso aqui, esse tipo de literatura. Eu tinha contato com Marx, com Maquiavel. Era disso que se falava. Eu me lembro vagamente dos comentários do Paulo Francis, que era meio caricaturato, do Enéas, que eu já falei aqui, que eu concordava muito com algumas coisas que o Enéas dizia, mas eu cheguei a prestar atenção nele porque ele era uma figura folclórica. Então, O Imbecil Coletivo, voltando ao livro, o próprio título dele, ele faz referência a essa filosofia de esquerda mais do Antônio Gramsci, que falava que o partido teria que ser um intelectual coletivo que ia fazer com que as pessoas
assimilassem as ideias que o partido pregava, para então formar esse intelectual coletivo, um pensamento hegemônico. Então, ironicamente, Olavo de Carvalho fala do imbecil coletivo, que seria um conjunto de pessoas de intelectualidade normal ou até superior que se reuniam para imbecilizar-se umas às outras, né, com essa tarefa. E esse livro é de 96 e ele é muito atual nesse pensamento. As pessoas criticam sem ler, as pessoas têm medo de debater ou pensar a respeito de certas ideias. Esse pensamento funciona do tal do intelectual coletivo. Ele funciona nas lancherias de faculdade e dentro das salas de aula, porque eu conheço muito bem algumas pessoas que estão presas a jargões que até nem é da área que eles estudam, assim. Tomam iniciativas, assumem para si jargões que não tem nada a ver com eles, e sendo pessoas inteligentes. Então, isso aqui se vê em oficina, dentro de estatal, dentro do serviço público. A gente vê esse tipo de pensamento criticando algo que eles não sabem o que é, e eles não sequer têm a capacidade de entender. Caso for ler um livro desse, não vai entender. Por quê? Porque vai estar associado a ideias preconceituosas, vai ler na corrida para dizer que leu, vai citar uma outra parte. Então, esse livro aqui, ele dá esse antídoto. Como que ele dá o antídoto? Ele rebate o que seriam os sintomas. As pessoas emburreceram realmente, as pessoas não sabem ler, as pessoas não querem buscar informação, elas querem apenas reproduzir aquilo que elas ouviram e acham que entende. Então, se você quer saber mais ou menos o que está assim, rolando nas redes sociais, entre os intelectuais de faculdade e entre os estudantes e entre os jornalistas, você lê esse livro sem preconceito, abre o livro, começa a ler e começa a comparar com a sua realidade. Eu não concordo com tudo que está aqui, não concordo mesmo. Eu não vou fazer aqui nenhuma narrativa assim, mais ou menos resumida, porque são vários artigos que o Olavo rebate, então são pequenos textos diferentes e de épocas diferentes, então assuntos diversos. Fica complicado, o livro ia ficar muito grande, eu ia ter que ter aqui várias anotações de referências. Eu só sei que ele ataca muito aqui o Leandro Konder, Marilena Chaui, o Peçanha. Ele fala aqui de uma discussão entre o Bruno Tolentino, que era um poeta amigo dele, falecido já, e os irmãos Campos, que faziam tradução. Muita gente que fala das traduções e fala mal das traduções dele. Então, é um livro para se ler sem preconceito, sem paixões. Se for o caso, rebate. Eu não vi ninguém rebater isso aqui, tá? Com coerência. Eu vi gente saindo do livro para falar mal do autor, coisas que ele disse. Algumas ele falou em tom jocoso, tratar com a figura do autor, mas não o livro em si. O livro em si não é rebatido. Tem muitos vídeos aqui no YouTube tentando rebater, e vocês tiram as conclusões que vocês quiserem. Eu não tô nem aí também. Eu me preocupo com os meus estudos, a minha linha de raciocínio, minha linha de pesquisa, e não tô nem um pouquinho interessado na opinião de ninguém. Seja intelectual de faculdade, seja o doutor não sei o que, seja jornalista, eu não tô nem aí. O canal é meu, eu falo do que eu quiser aqui e acabou o assunto, ok?
Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Se ler o livro e conseguir rebater, ótimo. Se não, é melhor ficar falando mal nos seus círculos mesmo, cada um fazendo o que o livro aconselha aqui, imbecilizando o outro e assim por diante, ok? Tem o meu... Embaixo aqui na descrição tem os links para o meu blog, para o meu site, para as redes sociais. Até a próxima!